Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de Psicologia da Educação. Hoje a gente vai ver as contribuições da Psicologia da Educação aos processos educativos, né? Então, os objetivos dessa aula é discutir as principais contribuições da Psicologia da Educação para os processos educativos, apresentando subsídios para importantes tópicos em educação, tais como alfabetização, dificuldades e distúrbios da aprendizagem, necessidades educativas especiais e educação infantil. Bom, dando continuidade ao estudo da psicologia da educação, hoje a gente vai discutir nessa aula as principais contribuições da área para tópicos importantes em educação. Então, por essa razão, essa aula vai funcionar como uma espécie de guia para que você possa expandir os seus estudos de acordo com seus próprios interesses e necessidades pessoais. Hoje, você vai encontrar aqui uma síntese das principais contribuições e discussões da psicologia da educação em cada um desses grandes tópicos, com sugestões para aprofundar os seus estudos, caso seja um tema que lhe interesse mais. O objetivo não é esgotar nenhuma temática em profundidade, mas sim lançar luz sobre as diferentes possibilidades de campos de atuação da psicologia da educação. Então, como você deve lembrar, a gente definiu a psicologia da educação na aula anterior como uma disciplina ponte, né, entre a psicologia e a educação, que se ocupa do estudo científico dos processos de ensino e de aprendizagem, seja em ambientes formais, né, que é a escola, seja em ambientes informais, que é na família, na comunidade, né, entre outros lugares. Isso significa que a psicologia da educação não se ocupa só da aprendizagem que ocorre nas escolas. Então, assim, para iniciar essa aula, a gente precisa fazer uma diferenciação muito importante entre os dois conceitos, né, que parecem ser iguais, mas que, na verdade, são bastante diferentes. Educação e escolarização. Se você lembrar da nossa discussão lá na primeira aula, né, a psicologia da educação já foi vista como a rainha das ciências da educação, entendida como uma grande salvadora da educação, pois, ao utilizar um método científico, poderia beneficiar significativamente os processos educativos. Contudo, com o passar dos anos, se foi percebendo que os fenômenos educativos são muito mais complexos e demandam abordagens multidisciplinares, não podendo ser esgotados apenas por uma disciplina científica. Da mesma forma, a educação também tem sido vista atualmente como um espaço de salvação, como se tudo pudesse ser resolvido ou melhorado apenas pela educação. Então, isso faz com que as instituições escolares tenham que cada vez mais dar conta de uma infinidade de disciplinas e temas considerados importantes por pais, educadores, cientistas, políticos, e tudo em apenas poucas horas de aulas diárias, né? Então, isso é fruto de uma confusão entre os termos educação e escolarização, né? A escolarização é apenas uma parte da educação, né? Ela se refere ao ensino escolar que ocorre em ambientes culturalmente escolhidos e determinados, chamados de escolas, ginásios, liceus, faculdades, universidades, né? Então, a escolarização, ela depende de métodos e teorias e é pautada por um círculo planejado que inclui disciplinas que são escolhidas por serem importantes para a formação escolar. O que é importante de ser ensinado pode variar historicamente, já que que é relevante em um determinado momento histórico pode não ser em outro. Pense, por exemplo, na utilidade de se aprender datilografia nos dias atuais, né? Será que seria uma habilidade realmente importante, né? Então, os conteúdos também podem variar regional ou localmente, por exemplo, de acordo com as decisões, influência e preferências da equipe escolar, dos municípios, estados e país, né? Então, existe uma velha história de que certa vez um grupo de brilhantes jovens indígenas foi convidado a estudar em uma cidade grande. Quando retornaram, todos estavam letrados e com formações em ensino superior, tais como engenheiros e advogados. O pajé, então, perguntou a eles se eles sabiam pescar, caçar e plantar, mas nenhum deles tinha aprendido essas habilidades. O pajé, então, disse que eles podiam ir embora, porque eles não tinham mais nenhuma utilidade na tribo. Então, moral da história, né? O que é culturalmente valorizado e necessário em um determinado local, né, ou seja, para um grupo de pessoas, pode não ser para outro. Por essa razão, os currículos e os conteúdos usados na escolarização sofrem essa influência histórica e social, né? Já o educar é um processo mais amplo, que inclui a aquisição de valores, hábitos, costumes e atitudes de uma comunidade e que vão passando de uma geração para outra por meio de situações presenciadas
e experienciadas, né, pelos indivíduos ao longo da sua vida. Por isso, a educação ocorre na escola também, mas não majoritariamente, pois acaba sendo papel das famílias, né? Então, nem sempre é necessário usar o método de ensino para educar. A experiência com as situações concretas guia a aprendizagem, né? Então, um grande problema atual na educação é justamente distinguir o que deve ser ensinado nas escolas e o que não deve ser ensinado, ou seja, o que é dever das famílias, né? Então, nos últimos 30 anos, a escola se ocupou cada vez mais de uma série de ocupações das quais ela não dá conta e nunca dará. Todos os conteúdos parecem importantes e necessários e, por essa razão, não é possível dar conta de todos eles. Fenômeno parecido com o que aconteceu com a psicologia da educação na década de 1950, quando, ao tentar abarcar todos os temas da educação, acabou perdendo a sua identidade e tendo de se reformular. Então, os adultos, nas últimas décadas, passaram a se ausentar da convivência com as crianças e de sua educação, seja pelo excesso de trabalho, seja pela distância física, seja pela falta de paciência, delegando cada vez mais à escola, né, para a escola, a responsabilidade pela educação global das crianças, né? Então, a escola ficou com todas as tarefas de educação, não sobrando muito espaço para o que de fato seria a escolarização. Uma das possíveis soluções é a família resgatar o seu papel na educação. A psicologia da educação contribui nessa discussão cada vez que a psicologia da educação contribui nessa discussão, vez que compreende a educação e a escolarização como coisas distintas, mas complementares. Afinal, em nossas sociedades modernas, todas as crianças passam, hora ou outra, por um processo de escolarização. Assim, a psicologia da educação contribui para a escolarização com o desenvolvimento de métodos e práticas de ensino, planejamento de currículos e formação de professores. Por outro lado, contribui também para a educação de modo mais amplo, ao discutir sobre como as pessoas aprendem em ambientes fora da escola, sobre a aprendizagem implícita, ou seja, sem a necessidade de ensino, sobre como valores, atitudes e costumes se modificam histórica e culturalmente e influenciam a formação completa dos seres humanos, incluindo aspectos físicos, cognitivos, afetivos e morais, e sobre estilos educativos parentais. Então, para sintetizar tudo isso, o objeto do estudo da psicologia da educação é a aprendizagem e o ensino, mas não apenas a aprendizagem que acontece no processo de escolarização, ou seja, de ensino formal nos ambientes escolares, mas sim de toda e qualquer aprendizagem que inclui a escola, mas não se limita a ela, como, por exemplo, a educação familiar. Então, você deve ter percebido que a gente falou sobre aprendizagem a todo momento, né, nessa aula, né, mas ainda não definimos esse conceito, né? O que acontece é que nós podemos entender o que significa aprendizagem sem saber como defini-la, justamente porque esse conceito está diluído em nossa vida cotidiana. É o que chamamos de psicologia do senso comum, ou seja, todo mundo tem uma ideia geral sobre o que significa aprendizagem, pois já ouvimos sobre isso em diversos contextos. Por exemplo, aprender a andar, dificuldades de aprendizagem, aprender a falar, eu aprendi com a vida, aprendizagem de matemática. Contudo, né, aqui estamos falando do conceito de aprendizagem para a psicologia da educação, e assim precisamos defini-la conceito cientificamente, né? Então, é necessário que, nessa aula, nós tenhamos uma definição clara sobre o que é aprendizagem. O conceito de aprendizagem é tão importante que diversos teóricos ofereceram definições, proposições e evidências distintas sobre a aprendizagem. Por isso, mais para frente, a gente vai ver as diferentes concepções teóricas sobre a aprendizagem e as suas implicações para os processos educativos. Por hora, a gente vai dar apenas uma definição mais abrangente, né? Que a aprendizagem é um processo psicológico que produz uma modificação relativamente estável no organismo como resultado da experiência. Isso significa que aprender é adquirir, modificar ou consolidar conhecimentos, comportamentos, habilidades, crenças ou valores ou preferências por meio da interação entre o indivíduo e o meio físico e cultural. Essas aquisições têm duração em nossas vidas, né?
Algumas vezes aprendemos algo para a vida toda, como o nosso nome, e outras vezes podemos nos esquecer de algo já aprendido, como um número de telefone que não usamos mais. O importante é que o que aprendemos é fruto da nossa experiência e tem uma duração em nossas vidas. Então, o importante é que, para a psicologia, os conceitos de aprendizagem, desenvolvimento e maturação são diferentes teórica e praticamente, né? Embora todos impliquem mudanças progressivas nas habilidades e conhecimentos, a aprendizagem depende mais das experiências práticas, ou seja, da interação com o meio, né? Enquanto o desenvolvimento é entendido como as mudanças na complexidade de funções e habilidades de uma pessoa, que dependem mais do tempo e da sua genética, né? Por exemplo, né? É assim, né? Então, embora você possa aprender a pilotar um avião para voar, a gente jamais irá desenvolver asas. Mesmo assim, com o tempo, você irá desenvolver melhor suas habilidades de piloto. O conceito de maturação é mais atrelado ao conceito de desenvolvimento e às ideias biológicas, de que leva tempo até que se atinja o máximo potencial de desenvolvimento de estruturas físicas, como o cérebro e os ossos. Então, existem várias discussões teóricas sobre esses conceitos, como a gente vai ver nas próximas aulas, né? É importante entender que a aprendizagem, assim como a educação, também não é sinônimo de escolarização. Quando se fala em aprendizagem, geralmente associamos o termo à escola, mas a aprendizagem não ocorre apenas nesse contexto, e sim em todos os ambientes em que estamos inseridos. Então, na escola, ocorre o processo de escolarização, no qual os professores utilizam teorias e métodos de ensino para guiar a aprendizagem dos alunos. O processo de escolarização promove essencialmente a aprendizagem de conteúdos formais como ciências, literaturas e matemática, por meio de métodos de ensino. Isso é o que chamamos de aprendizagem formal. Né? No entanto, nós aprendemos em todos os lugares e a todos os momentos, por exemplo, né, tudo que a gente tem na nossa vida. Então, aprendemos no caminho de casa, o nome das pessoas, aprendemos a andar, aprendemos a atravessar a rua, né? Então, quando aprendemos situações não planejadas por alguém, chamamos isso de aprendizagem informal, incidental ou espontânea. Quem aprende, aprende alguma coisa. Por isso, é preciso sempre especificar do que se trata a aprendizagem. Né? Então, por exemplo, não é possível dizer que uma criança tem dificuldades de aprendizagem de modo geral e inespecífico. É necessário dizer a que se refere a dificuldade de aprender. Por exemplo, aprender conteúdos escolares, aprender geografia, aprender a ler, pois todos, pois todos podemos aprender algo. Algumas coisas com mais facilidade, outras com menos, mas todo mundo é capaz de aprender, desde que lhe sejam dadas condições apropriadas de ensino, né? Então, uma criança, ela pode ter dificuldade de aprendizagem de conteúdos escolares, mas ter sucesso em outras habilidades importantes que não foram aprendidas na escola, mas sim de outras formas, né? Então, no livro Na Vida 10, na Escola Zero, dos autores Carrare, né, Nunes e Schliemann, né, eles mostram exemplos interessantes de como, muitas vezes, entre os alunos que não aprendem matemática na aula, estão crianças que usam matemática na vida diária, vendendo em feiras ou calculando e repartindo lucros, né? Então, as dificuldades de aprendizagem de conteúdos escolares podem, portanto, indicar problemas de outra ordem, como problemas nos métodos de ensino ou no ambiente escolar. Até meados dos anos 1980, houve grande culpabilização das crianças por suas dificuldades de aprendizagem. A psicologia teve papel significativo nisso, com o uso inapropriado de testes psicológicos, que eram apenas traduzidos, sem considerar a necessidade de adaptação à nossa cultura. Então, muitas críticas surgidas desde então fizeram com que a psicologia da educação caminhasse e revise esses problemas, e por isso, hoje, o olhar da psicologia para as dificuldades de aprendizagem não é buscando encontrar problemas da criança, mas sim entender de modo mais completo quais são os componentes das relações ensino-aprendizagem que podem estar na origem e na manutenção das dificuldades de aprendizagem. Então, atualmente, os testes psicológicos seguem rigorosos procedimentos de adaptação e validação e são avaliados pelo Conselho Federal de Psicologia para serem utilizados por psicólogos, sendo, portanto, importantes ferramentas que contribuem para o entendimento das dificuldades de aprendizagem. É sempre importante questionar todos os aspectos envolvidos nos processos educativos antes de dizer que alguém tem dificuldades de aprendizagem. Não se deve confundir dificuldades de aprendizagem
que são mais pontuais e temporárias e geralmente são sanadas mais facilmente se mudando os métodos de ensino com os distúrbios de aprendizagem, né? Já os distúrbios de aprendizagem são problemas mais complexos que afetam a capacidade geral ou específica da criança de receber, processar, analisar ou armazenar informações. Assim, os distúrbios são mais duradouros e podem dificultar diversos aspectos da vida das crianças, incluindo a aquisição de habilidades como leitura, escrita e resolução de problemas matemáticos. Alguns desses distúrbios mais comuns são a dislexia, né, que é de leitura, a disgrafia, que é na escrita, né, a descalculia, que é de matemática, e o transtorno de atenção e hiperatividade, né, que é o TDAH. Né. Então, os distúrbios ou os transtornos de aprendizagens não são tão comuns quanto as pessoas pensam, né? É preciso muita investigação e descartar outras hipóteses, principalmente dos métodos de ensino, antes de se pensar que uma criança tem algo desses transtornos. Muitas vezes se trata apenas de dificuldades de aprendizagem devido a problemas pontuais, como os métodos de ensino ou alguma situação de estresse temporário. Então, olha só, um exemplo, né? Uma professora da educação infantil chama um psicólogo da educação para avaliar a sua turma, pois acredita que há muitas crianças com transtorno de atenção e hiperatividade. Segundo ela, as crianças não param um minuto, ficam brincando e se mexendo o tempo todo. O psicólogo chega até a sala de aula para uma visita, né? E encontra um espaço bastante colorido, com muitos desenhos da Disney nas paredes, brinquedos espalhados pelo chão, e uma das paredes da sala é toda de vidro para dar mais sensação de liberdade e claridade para a sala de aula, segundo a professora. Então, o psicólogo nota que a parede de vidro é, na verdade, uma divisória entre a sala de aula e o playground, e as crianças têm apenas 4 anos de idade. O que você acha? As crianças dessa professora têm transtorno de atenção e hiperatividade? Crianças de 4 anos têm um limiar de atenção menor e o excesso de estímulos pode deixá-las mais inquietas, né? Como você responderia para essa professora, né? Quais seriam as suas sugestões? Então, pense também em outras situações educacionais em que você acredita que o contexto educacional pode influenciar negativamente nos processos educativos, tal como esse da professora. Então, diversos teóricos da psicologia da educação têm contribuído para o planejamento de atividades, sequências didáticas e currículo e também para a avaliação da aprendizagem. Algumas das propostas mais gerais seguem a ideia de que nós devemos sempre organizar o que deve ser ensinado de modo que seja do mais simples para o mais complexo. Skinner, por exemplo, chama esse procedimento de modelagem, no qual uma atividade mais simples é apresentada até que o aprendiz consiga dominá-la, né, e possa passar para uma mais complexa, né. É como quando uma criança está aprendendo a falar e pede água. Primeiro ela pode falar né, e a mãe entende dando água, mas aos poucos a mãe vai exigindo mais para dar a água, fazendo com que a criança produza formas mais complexas como H, e assim por diante, até que a criança possa falar, eu quero um copo de água. Né? Os conteúdos escolares também devem ser planejados em sequências lógicas, né, e com dificuldade crescente. Então, alguns autores propuseram a ideia de currículo em espiral, no qual os conteúdos que são apresentados inicialmente são mais simples e devem ser ensinados até que o aprendiz domine esse conteúdo. Depois, o mesmo conteúdo é ensinado em um nível de complexidade maior e com mais informações, permitindo revisões e reformulações conceituais. Né? Um desses autores é o Brunner. Né? Então, esse processo é sempre repetido como um aumento do nível de detalhamento até que o aprendiz domine o assunto. Né? Ainda segundo Brunner, né, um currículo, à medida que se desenvolve, deve voltar repetidas vezes a essas ideias básicas, né? Elaborando e as relaborando, né? Até que o aluno tenha captado inteiramente a sua completa formulação sistemática. Já para o David Ausubel, né, ele também contribui com as ideias de ancoragem e aprendizagem significativa. Então, para ele, os conteúdos devem ser apresentados de acordo com conhecimentos prévios dos aprendizes, de modo que os novos conteúdos encontrem um local para fazer uma ancoragem, que é um termo derivado da palavra âncora, ou seja, para se conectar com esses conhecimentos prévios, tornando a aprendizagem mais significativa e, como a âncora, duradoura. Né?
Então, a avaliação da aprendizagem para a maioria dos psicólogos educacionais e também dos teóricos da educação deve ser entendida não como uma forma de punição do aluno, mas sim como um instrumento para o diagnóstico do que e como estão aprendendo, né? Então, em outras palavras, as avaliações elas devem ser usadas para verificar se os alunos aprenderam conteúdo, né? Se conseguem transferir esse conteúdo para novas situações e quais são as dificuldades que têm, servindo para o professor como uma amostra do efeito do seu trabalho de ensino, balizando as suas práticas ou exigindo que elas sejam modificadas para atender às necessidades do aluno. É preciso planejar as avaliações para que elas sejam compreensivas, né? Não apenas inquisitivas. Ou seja, elas não podem ser apenas perguntas que não promovam a reflexão dos alunos. É preciso que eles possam também aprender com as avaliações e não apenas serem arguídos, né? A alfabetização ela consiste em um tema dos mais importantes e sensíveis para a educação, porque aprender a ler e a escrever, juntamente com a aquisição de conhecimentos matemáticos básicos, consiste nas chaves para o sucesso no processo de escolarização e na vida em sociedades modernas. Assim, fica claro que os psicólogos educacionais se interessam muito pelos temas de alfabetização e da educação matemática e podem contribuir de diferentes maneiras. No que se refere à alfabetização, existe intenso debate internacional sobre posições ideológicas, pedagógicas e científicas. As explicações sobre como se aprende a ler e escrever são, por vezes, controversas e é preciso muito cuidado na hora de interpretar e fazer escolhas, né? Então, no Brasil, por exemplo, uma posição amplamente utilizada é a teoria da psicogênese da literatura da linguagem escrita, né? Escrita pela Emília Ferreiro, né? Na década de 1980, com base na teoria do Piaget, né? Então, essa teoria propõe que as crianças aprendam a ler e escrever criando hipóteses sobre como a linguagem escrita funciona e, embora não seja um método de ensino, é amplamente utilizada nas escolas brasileiras. Contudo, atualmente dispomos de conhecimentos muito mais avançados sobre como o cérebro funciona e como as crianças aprendem a ler e escrever baseadas nos estudos da psicologia cognitiva e da neurociência cognitiva, que, juntamente com outras áreas, compõem o que se chama de ciência da leitura. Então, os conhecimentos da ciência da leitura têm fornecido respostas muito mais precisas e com base em rigorosos estudos científicos sobre como as pessoas aprendem a ler e escrever. Por essa razão, ela tem sido a base para o desenvolvimento de políticas públicas de educação relacionadas à alfabetização em diversos países, como os Estados Unidos, França, Portugal e Reino Unido. Contudo, ainda encontram muita resistência em serem utilizadas no Brasil, onde questões ideológicas se sobrepõem às evidências científicas. Então, deixa eu só ver aqui o tempo dos vídeos da professora Maria Regina Maluf. Ah, é pequeno. Opa, demora. Deixa eu parar aqui. Eu vou passar aqui os vídeos. São vídeos curtos. Ufa! Da Maria Regina Maluf, tá? Falando sobre. Que é uma das maiores especialistas em psicologia da educação, ciência da leitura e alfabetização no Brasil. Então, a gente vai ver alguns vídeos dela falando sobre as contribuições da ciência da leitura para a alfabetização, tá ok? São 4 vídeos, todos curtos, tá ok? Que nos dias eu diria que nos dias de hoje sabe-se muita coisa sobre como se aprende a ler e escrever com base científica. Ou seja,
com demonstração. Essas explicações sobre como se aprende a ler e escrever sobre bases científicas competem, sim, competem com outras explicações frequentes. Explicações essas que, sim, são divulgadas, merecem ser lidas, merecem ser discutidas, mas há uma diferença. São explicações que não têm uma base de demonstrabilidade que possa realmente competir com as explicações da psicologia cognitiva da leitura. Quando eu digo não tem as mesmas bases científicas, quero dizer que não se conhece pesquisas que demonstrem que estas explicações outras tenham maior poder explicativo, portanto, maior probabilidade de estarem corretas do que as teses da psicologia cognitiva da leitura. Contudo, ciência não se impõe, ciência se oferece. Daí a necessidade de debates, de discussões, porque quando eu me refiro a estas outras explicações que são mais antigas e que têm suas raízes em pesquisas feitas antes dos últimos 20 anos aos quais eu me refiro, eu quero dizer que são propostas que são muito sedutoras, porque falam de uma forma atraente, falam de uma leitura que é muito importante, falam de textos, falam de espontaneidade, falam de construir habilidade sozinho, de descobrir coisas que são muito bonitas, muito interessantes. Então, acaba existindo uma fala muito atraente em termos de facilidades, de falar em facilidades para ler e escrever, em atrações para ler e escrever. Contudo, essas falas acabam sustentando-se em argumentos facilmente destruídos por argumentações mais vigorosas, do meu ponto de vista, ou melhor, do ponto de vista da psicologia cognitiva da leitura. Eu diria, por fim, que as explicações a respeito de como se aprende a ler, sendo de bases científicas, são vulneráveis, porque toda ciência é vulnerável. Portanto, estão submetidas a possíveis pesquisas ulteriores que possam demonstrar que outra forma de ensinar a ler e escrever possa ser mais eficiente. Contudo, no momento, nós não dispomos dessas teses. Na educação infantil, sobretudo da rede pública, é preciso que as crianças entre 4 e 5 anos tenham a oportunidade de descobrir a maravilha que é poder ler e poder escrever, para que elas possam se situar no mundo de uma maneira muito mais atraente, curiosa, divertida. Toda criança aos 4 anos se pergunta o que são esses sinais que ela vê por todas as partes e que ela vê na escola também.
Então, cabe à educação infantil, nesse ciclo dos 4 anos e dos 5 anos, e, se possível, aos 3 anos também, ir familiarizando a criança, sensibilizando e mostrando para ela para que é que servem estes sinais. E como descobrir esses sinais é divertido. Quando eu digo descobrir, isto quer dizer descobrir junto com alguém que está ensinando, junto com alguém que está decodificando para ela, junto com alguém que mostre, ó, esse sinal de A não é um risco qualquer, aqui tem um A. Um A quer dizer assim, cada vez que a gente vê esse sinal, o som que ele representa é esse, A. E quando o sinal for um I, o som é I, tá vendo? Aqui é A, aqui é I. Então, esse não é qualquer sinal. Não é qualquer sinal, é uma letra. Letra tem nome, letra tem som, letra tem uma identidade visual. Isso a criança começa a aprender aos 3 anos, e alguns pretendem que antes disto. Aos 4 e aos 5 anos, é função da pré-escola trabalhar com isso, para que a pré-escola possa mostrar para a criança que, estou chamando de pré-escola, para que a educação infantil possa mostrar para a criança que esses sinais não são quaisquer sinais, mas são letras. É preciso que a criança reflita sobre a linguagem oral. É preciso que a criança desenvolva habilidades metalinguísticas, porque isso é um jogo divertido, lúdico, as crianças adoram fazer isto. Pensar sobre o som das palavras, repetir palavras iguais, diferentes, identificar palavras que começam igual, começam diferente, terminam igual, terminam diferentes, palavras compridas, palavras curtas. Esses são jogos que fazem com que a criança reflita, tenha consciência da linguagem oral, e então possa compreender que é esse som da linguagem oral que está sendo representado por letras e adquire significado via palavras. É a pré-escola que faz isso. A criança fica feliz, divertida, adora fazer isso. E aí eu estou falando de evidência, não estou inventando nada. O direito ao de escrita básico e ao qual todos temos direito.
Claramente é preciso parar, discutir, debater em busca daquilo que se mostre mais eficiente, isto é, daquilo que se mostre mais eficiente para produzir bons resultados nas nossas escolas. O Brasil está garantindo escola pública para todas as nossas crianças. Por que nossas crianças vão à escola e não aprendem a ler e escrever? A não aprendizagem da leitura e escrita é hoje de domínio público. Os resultados das nossas avaliações nas diferentes provas de avaliação extensa são evidentes. Já saem nos jornais, saem nas revistas, são comentadas pelos pais, pelas famílias. Os pais dizem com muita frequência: quando eu estava na escola, no 2º ano, eu já sabia ler. O meu filho está no 5º ano e ele não sabe ler. Então, nós precisamos parar e analisar. O que é que está acontecendo? É deficiência das crianças? Comprovadamente não. Nós sabemos que não. Uma criança que sabe falar pode aprender a escrever. Não é deficiência das nossas crianças. É algo que não está funcionando bem e que eu penso que é mais do que tempo de aprofundarmos as análises. Estamos fazendo análise, sim. Há que reconhecer que está sendo feito um grande esforço por várias entidades, por organizações, por escolas, está sendo feito um esforço. É preciso aprofundar, é preciso ir além, é preciso garantir que as nossas crianças, com 1 ano na escola, consigam domínio do sistema alfabético de escrita. E isto comprovadamente é possível. Maravilhosos os vídeos, né, da professora doutora Maria Regina Maluf, né? Bom, entre as principais contribuições da ciência da leitura, se destaca para aprender a ler e a escrever. As crianças precisam, elas precisam ser explicitamente ensinadas sobre como funcionam os sistemas de escrita. Isso pode parecer óbvio, né? Mas não é. Então, alguns teóricos, como a Emília Ferreiro, acreditam que as crianças aprendem por estarem expostas a ambientes letrados, o que também não é verdade. Então, pense, será que o analfabeto, então, tem algum tipo de distúrbio, já que estão em ambientes letrados e não conseguem aprender a ler? Então, claro que não, né? Então, o que acontece é que ao longo da história da evolução humana, o nosso cérebro foi capacitado a aprender a falar. Por isso, aprendemos a falar com facilidade, sem precisar de escolas. Mas ler e escrever são invenções recentes na história da humanidade. Então, dessa forma, o nosso cérebro precisa se adaptar para essa aprendizagem, o que requer ser ensinado explicitamente. Assim, para aprender a ler e a escrever, é preciso entender como as letras representam sistematicamente os sons das palavras. Então, para isso, 2 componentes são muito importantes. Primeiro, o conhecimento das letras, né, e a consciência fonêmica, né? E o conhecimento de letras significa que as crianças precisam aprender os nomes, formas e sons das letras. Ou seja, elas devem ser ensinadas sobre isso. O som das letras são, na realidade, os fonemas que as letras representam. A palavra bala, por exemplo, tem 4 letras e 4 fonemas, um som para cada letra. Mas a palavra chuva tem 5 letras e 4 fonemas, já que o dígrafo CH, né, ela representa o fonema X. Então, com essa explicação, nós introduzimos, né, também o conceito de consciência fonêmica, o que se refere ao conhecimento explícito e à habilidade de manipular intencionalmente os menores sons das palavras, ou seja, os fonemas. Quando as crianças aprendem a falar, elas não prestam atenção em como as frases são compostas por unidades menores, que são palavras que por sua vez, são compostas por unidades menores, que são as sílabas, que, por sua vez, são compostas por unidades ainda menores, chamadas de fonemas. Então, por isso, quando aprendem a escrever, é comum que escrevam uma frase inteira sem separar as palavras. Por exemplo, a frase "hoje fui na casa da minha avó", ele escreve "hoje fui na casa da minha avó".
né? Ele não tem esse conceito do espaço, né? Então, é preciso ensinar a separar as palavras na oralidade, o que pode ser feito com atividades de consciência fonológica desde a pré-escola. Então, a habilidade de manipular unidades fonológicas de quaisquer tamanhos é chamada de consciência fonológica, incluindo frases, sílabas, rimas e fonemas. Mas, né, contudo, porém, todavia, o crucial para se aprender a ler e escrever é aprender a consciência dos fonemas, já que em nosso sistema alfabético as letras representam os fonemas, né? Então, olha só, para saber mais sobre a ciência da leitura e alfabetização, vou dar uma indicação de livro, que é Criar Leitores, né, para professores e educadores do José Moraes, né, da editora Manoli. Né? O José Moraes é um dos maiores especialistas no mundo em alfabetização, e esse livro é uma bela e clara introdução. Né? A psicologia da educação ela também oferece muitas contribuições importantes para o entendimento dos processos mentais envolvidos na solução de problemas matemáticos e também para a melhoria do ensino de matemática escolar. Durante muito tempo se pensou mais nos aspectos psicológicos envolvidos na aprendizagem da matemática, como no desenvolvimento do pensamento lógico formal, que é o último estágio de desenvolvimento na teoria piagetiana, e que seria necessário para que se pudesse pensar de forma lógica e abstrata, o que é fundamental para a aprendizagem matemática. Contudo, atualmente sabemos que existem diferentes níveis de abstrações e habilidades matemáticas, e que até mesmo bebês podem aprender alguns níveis elementares de raciocínio lógico. O Brunner, né, por exemplo, ele postulava que se pode ensinar qualquer coisa a qualquer criança em qualquer estágio de desenvolvimento, desde que se adapte esse conteúdo de forma honesta. Por isso, ele recomendava que na educação matemática era possível utilizar blocos e moedas que pudessem ser manipulados concretamente para ensinar álgebra. Né? Depois que o aprendiz pudesse manipular os objetos, ele seria encorajado a construir representações visuais, como desenhos ou diagramas. Por fim, ele seria ensinado sobre os símbolos associados e o que eles representam, podendo aprender, por exemplo, que o sinal mais, né, significa adicionar dois números, enquanto menos significa subtrair. Então, nas palavras do Brunner, né, tomando um exemplo de estrutura da matemática, a álgebra é um modo de dispor em equações elementos conhecidos e desconhecidos, de modo que os desconhecidos se tornem conhecíveis, né? Então, as três propriedades implicadas no trabalho com essas equações são comutação, distribuição e associação. Uma vez que o aluno capte as ideias contidas nessas três propriedades, está em condições de reconhecer em que casos novas equações a resolver não são de modo algum novas, mas apenas variações sobre um tema familiar. Então, dessa forma, se entende que os mecanismos cognitivos com implicações na solução de problemas matemáticos são os mesmos da resolução de problemas gerais. Solução de problemas é entendida como uma forma complexa de combinar mecanismos cognitivos e conhecimentos que uma pessoa já possui para resolver problemas novos quando se depara com eles. Por essa razão, como discute o Brito, né, a solução de problemas depende fortemente dos conceitos e princípios anteriormente aprendidos e que devem ser disponibilizados na memória de forma a serem combinados a levar à solução de problemas, sejam novos, sejam já conhecidos. Então, a solução de problemas matemáticos envolve não só o conteúdo específico de matemática, mas também outros processos cognitivos superiores, como a percepção, a representação, a imaginação e a formação de imagens mentais, a retenção e a recuperação de informações contidas na memória. Além disso, uma das principais contribuições da psicologia da educação para a educação matemática é justamente a de entender questões afetivas envolvidas na aprendizagem de matemática. Né? Então, há muitos estudos que indicam que as crenças influenciam nas habilidades matemáticas. Em nossa cultura, as mulheres são tidas como tendo menores aptidões matemáticas, o que influencia significativamente na forma como elas também lidam com essa área, geralmente optando por estudos de ciências humanas, que não tenham nada a ver com matemática. Diante de problemas matemáticos, essas crenças também geram ansiedade e resistência em muitas crianças, que sentem que não serão capazes de resolver tais problemas. É importante que essas crenças de alta eficácia negativas e esses sentimentos sejam considerados no ensino de matemática para evitar que os alunos se sintam impedidos de aprender. Então, em uma pesquisa clássica, os pesquisadores criaram dois testes de matemática equivalentes em conteúdo e dificuldades.
cuja única diferença foi a forma de administração. Eles aplicaram o primeiro teste para um grupo de homens e mulheres, dizendo que se tratava de uma prova típica de matemática. Como resultado, as mulheres obtiveram médias inferiores às dos homens. Porém, logo após eles aplicarem o segundo teste, dizendo que dessa vez se tratava de uma prova planejada especialmente para eliminar as influências de gênero, ou seja, homens e mulheres teriam condições iguais de acertar. Então, o resultado foi surpreendente, foi que as mulheres tiveram notas idênticas às dos homens, demonstrando que não se tratava de uma questão de conhecimento, mas sim de uma crença de autoeficácia. Então, para saber mais sobre psicologia da educação matemática, eu vou deixar aqui um link do artigo da Márcia Regina Ferreira de Brito, né? A psicologia da educação matemática, um ponto de vista, tá ok? Vou deixar na descrição do vídeo. Bom, a psicologia da educação, com base na psicologia do desenvolvimento, realiza muitas contribuições para os primeiros anos de escolarização, ou seja, a educação infantil e o ensino fundamental. A psicologia do desenvolvimento é uma área do conhecimento da psicologia que investiga as mudanças que ocorrem ao longo de nossa vida, a respeito do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. Essa investigação permite um entendimento melhor acerca das fases do desenvolvimento infantil e melhor compreensão sobre a aprendizagem e como ela se concretiza. Então, a Davis e Oliveira argumentam sobre as pretensões da psicologia do desenvolvimento o seguinte, né, que a psicologia do desenvolvimento pretende estudar como nasce e como se desenvolvem as funções psicológicas que distinguem o homem de outras espécies. Ela estuda a evolução da capacidade perceptual e motora, das funções intelectuais, da sociabilidade e da afetividade do ser humano. Descreve como por essas capacidades se modificam e busca explicar tais modificações. Então, por intermédio da psicologia do desenvolvimento, é possível constatar que as manifestações complexas das atividades psíquicas no adulto são frutos de uma longa caminhada. Daí a importância dessa disciplina para a pedagogia, que é subsidiar a organização das condições para a aprendizagem infantil, de modo que se possa ativar na criança processos internos de desenvolvimento, os quais, por sua vez, serão transformados em aquisições individuais. Então, essas autoras oferecem, então, a dimensão da importância da psicologia do desenvolvimento para a educação infantil e para o ensino fundamental. Então, essa ciência construiu e sistematizou conhecimentos fundamentais sobre as fases do desenvolvimento humano, permitindo, dessa forma, maior adequação das atividades pedagógicas realizadas nessas modalidades de ensino. Conhecendo melhor o desenvolvimento infantil, a escola poderá planejar de forma mais ajustada as sequências didáticas aplicadas às salas de aula. Entre os principais teóricos do desenvolvimento humano, a gente pode destacar 3 importantes autores. Óbvio, primeiro, Jean Piaget, clássico, né? As quatro fases, né, do desenvolvimento, o Henri Vallon e o Levi Vygotsky, né, o pai do socioconstrutivismo. Então, suas ideias revolucionaram a forma de ver as crianças e tiveram grande impacto nas práticas de ensino para elas. Eles demonstraram que as crianças elas passam por etapas em seu desenvolvimento e essas etapas devem ser respeitadas. Então, esses pensadores ampliaram nossa visão sobre o indivíduo e como aprende ou como constrói conhecimento, influenciados por fatores genéticos, cognitivos, afetivos e sociais. E a gente vai falar mais detalhadamente sobre eles e as suas teorias na nossa próxima aula, na aula 3, na qual será possível também discutir melhor as contribuições dessas teorias para as primeiras etapas da educação básica. Já a psicologia científica sempre se ocupou mais do estudo das crianças do que de jovens e adultos. As principais teorias clássicas do desenvolvimento, como as teorias de Piaget e Vallon, se referem ao desenvolvimento de crianças até a adolescência. Essa concepção começou a mudar a partir dos anos 1970 com o desenvolvimento da noção de desenvolvimento ao longo do ciclo vital. Então, essa concepção de que as pessoas se desenvolvem a vida toda e, portanto, se modificam ao longo da vida e não só na infância, foi crucial para o desenvolvimento de teorias mais abrangentes e do surgimento de estudos que buscassem entender se jovens e adultos compreendiam de modos diferentes e como a psicologia da educação poderia contribuir para os processos educativos dessa população. A psicologia da educação de jovens e adultos tem seu início justamente com o surgimento da andragogia, nos anos 1970, que se refere à arte ou à ciência de orientar a aprendizagem de adultos em oposição à pedagogia, voltada para crianças.
Então, surgem, assim, as ideias de que adultos e adolescentes têm estilos de aprendizagem e interesses diferentes e que, portanto, requerem outros métodos de ensino. Esse é um campo muito rico e novo, que inclui também a educação de adolescentes, né, que é o ensino médio, a educação superior e a EJA, né? A educação de jovens e adultos, né, a EJA, tem sido uma modalidade de ensino atual destinada a jovens e adultos com idade mínima de 15 anos que não puderam concluir os estudos regulares na idade prevista. Devido às características particulares e específicas dessa situação, é preciso reavaliar uma série de propostas educacionais, já que nesses espaços se destacam os aspectos afetivos e emocionais. A noção de fracasso permeia o ambiente educacional dessas pessoas. As crenças de incapacidade e a baixa autoestima dificultam e são desafios para os educadores, para além do ensino dos conteúdos. A psicologia tem muito a contribuir com essa área, que ainda é muito recente. Então, eu vou deixar aqui para indicar para vocês Psicologia e Educação de Jovens e Adultos, um desafio em construção, vou deixar na descrição para vocês, da Gabriela Torchetto Rodrigues. Ok? E a diversidade é uma realidade na educação. Professores têm que lidar com diferenças individuais o tempo todo e é preciso incluir todos, tanto aqueles com desenvolvimento típico quanto com os desenvolvimentos quanto com os oh meu Deus, é preciso incluir todos, tanto aqueles com desenvolvimento típico quanto os com desenvolvimento atípico. Com inúmeros estudos e pesquisas a respeito das síndromes e necessidades especiais que as crianças podem apresentar, a psicologia contribui muito para uma educação mais inclusiva, no sentido de reunir conhecimento acerca desses fenômenos e oferecendo pistas e reflexões para os encaminhamentos educativos mais adequados à realidade de cada criança. Além disso, a psicologia fornece subsídios, né, para o desenvolvimento e a elaboração do planejamento curricular da educação formal que inclua essas crianças no universo escolar. As crianças, né, as necessidades educativas, as necessidades educativas especiais, também chamadas de NEE, né, elas são inúmeras, né? A gente pode pensar em necessidades cognitivas, como crianças intelectualmente superiores ou mais lentas em sua aprendizagem, necessidades sensoriais, com dificuldades auditivas ou visuais, desajustes comportamentais advindos de distúrbios emocionais ou ainda afetivos, síndromes e distúrbios genéticos, como autismo, dislexia, entre outros, ou ainda dificuldades múltiplas. Então, certamente, todas as crianças têm direito à educação de qualidade e a psicologia busca contribuir para que elas tenham essa qualidade. Os avanços observados em relação ao atendimento das NEEs pelas escolas se concretizam determinados, né, em primeiro lugar, por documentos internacionais, como a Declaração de Salamanca, de 1994, e a legislação educacional vigente, que garante direitos básicos, como a inclusão desses alunos no sistema educacional, e, em segundo lugar, as novas concepções psicológicas e pedagógicas que compreendem a aprendizagem, que a aprendizagem favorece o desenvolvimento dos indivíduos. Com essa nova visão sobre os limites da aprendizagem, né, de pessoas com NEs, a escola pode redimensionar esses limites, os ampliando e criando novos horizontes. A escola, como espaço de aprendizagem, é de fundamental importância para o desenvolvimento cognitivo e afetivo desses indivíduos. O papel do professor é fundamental no ensino dos alunos que possuem NEs. É um trabalho personalizado, pois cada criança tem formas específicas de aprender. Além de atuar como um propositor de sequências didáticas, o professor deverá desenvolver também processos de avaliação pedagógica a fim de saber quais serão as próximas sequências didáticas a serem administradas para pleno desenvolvimento das crianças com NEs. O professor, munido do conhecimento construído por esse foco de estudo da psicologia acerca das NEs, pode melhor atuar em sua profissão. A formação do professor é fator essencial para melhor entender e atuar com essa problemática. A motivação é um componente fundamental para que ocorra a aprendizagem, né? Então, estar motivado significa querer aprender, estar interessado em conhecer. Portanto, podemos dizer que a motivação é a mola propulsora de qualquer aprendizagem. Uma importante contribuição acerca da motivação foi dada pelo psicólogo Abraham Maslow. Criou a chamada hierarquia de necessidades, também conhecida como a pirâmide de Maslow.
Para ele, as pessoas realizam as coisas seguindo uma hierarquia de necessidades, que vão desde necessidades fisiológicas básicas até necessidades de autorrealização. Assim, a necessidade de aprender pode se estabelecer por inúmeros motivos, seja para satisfazer sua necessidade básica biológica, seja para ser estimulado por conquistar um novo status social ou pessoal, passar em uma prova de concurso ou escolar, ou pode se tratar de um novo desafio, como aprender uma nova profissão, por exemplo. Podemos ter inúmeros motivos para aprender. Certamente aprender é uma necessidade humana. Então, estar motivado para aprender é uma condição essencial para que se construa conhecimento. Dessa forma, a motivação se torna a preocupação central da educação e a falta de motivação significa queda na qualidade da aprendizagem. Ao professor, cabe o desafio de investigar as causas que levam à falta de motivação do aluno para a aprendizagem e, em seguida, elaborar novas estratégias para fomentar a motivação dos seus alunos. As ações educativas do professor devem levar os alunos a um estado permanente de curiosidade, preservando o prazer em construir conhecimento. É necessário refletir ainda que a motivação deve estar presente no professor também. Para que os processos educacionais alcancem sucesso, é necessário, de um lado, o professor motivado a ensinar e, do outro, um aluno motivado a aprender. Então, as tecnologias da informação e comunicação, né, que são as TICs, são um desafio adicional para a educação no século XXI. Né? As escolas são seduzidas constantemente pelas tecnologias mais recentes e é preciso cautela na assimilação dessas tecnologias. Evidentemente, não podemos permanecer apenas com o que foi do passado, pois o que era ensinado e utilizado no passado tinha a ver com outros objetivos de formação e era para outras pessoas que viviam em outros contextos. Atualmente, as escolas devem manter o que é necessário do passado, mas incluir também o presente e olhar para o futuro. Então, é impensável imaginar que as crianças de hoje em dia não possam ter contato com computadores e internet. Isso faz parte de nossos cotidianos e promove mudanças significativas em nossos modos de agir e pensar. Mesmo crianças muito pequenas já brincam com tablets e smartphones, e as tecnologias digitais ganham cada vez mais espaço em nossas vidas. Uma advertência que foi dada até pelo Mário Sérgio Cortella para os limites da incorporação dessas tecnologias à educação. Pense, por exemplo, em incluir como objetivo de aula algo que apenas use o Orkut como ferramenta. Essa aula já não funcionaria hoje em dia, né? Entretanto, uma aula que possibilite a reflexão sobre a segurança pessoal em ambientes virtuais poderia e seria muito proveitosa. Outro desafio das novas tecnologias é justamente o ensino da modalidade virtual. Existem estudiosos que se dedicam a isso e que propõem características de aulas em ambientes virtuais. Né? Os autores Lalueza, né, Crespo e Campos, eles discutem, por exemplo, sobre como o ensino nesses ambientes está muito mais centrado nos interesses dos alunos, que têm a liberdade, a possibilidade de ditar o ritmo da aprendizagem e buscar outras informações complementares sempre que necessário, se tornando muito mais ativos e participativos. Embora, por outro lado, também se tornem mais solitários, já que não compartilham dúvidas com os outros alunos, a não ser por fóruns e encontros presenciais. Tudo isso acaba sendo um desafio para educadores e pesquisadores, que precisam ainda de mais pesquisas para compreender esses desafios da educação na era digital. Então, finalizando a nossa aula, certo de que a psicologia da educação é muito importante para compreendermos melhor os diferentes processos educativos, né? Então, as suas contribuições, como as de outras ciências, podem nos oferecer um olhar mais ampliado sobre a educação, com seus focos de estudo como a psicologia do desenvolvimento, a psicologia voltada às ANEs e os estudos sobre a motivação da aprendizagem, a psicologia nos fornece informações fundamentais para melhor compreendermos o ser que aprende. Então, como uma disciplina de estudo, a psicologia também é fundamental para a formação do professor. Com os conhecimentos construídos por essa ciência, podemos ter uma atuação profissional mais assertiva e coerente e com a realidade de nossos alunos. Então, nessa aula, nós apenas iniciamos a discussão sobre diferentes tópicos da educação. Nas próximas, a gente vai aprofundar mais as contribuições de teóricos da psicologia da educação, com vistas a complementar as discussões iniciadas aqui. Bom, eu vou deixar para vocês, além dos que eu já havia falado, né, dos livros e tudo mais, eu vou deixar mais um livro para vocês lerem, né, que é também
La Luesa, né, do Crespo Campos, né, Psicologia da Educação Virtual, Aprendendo a Ensinar com as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Vou deixar um outro vídeo, né, Conferência do Professor José Moraes, né, Alfabetização e Democracia, e vou deixar também uma entrevista do Mário Sérgio Cortella para o Jornal Estado de São Paulo, né, que é com o título Cortella, a escola passou a ser vista como um espaço de salvação. E é isso. Então, nós retornamos na próxima aula, e que vai ter um tema, seguinte tema: Teorias do desenvolvimento humano e implicações pedagógicas. Tchau para vocês.